Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo aí esteja bem, bem de saúde mental, bem de saúde física. Aqui é a Luana e eu vou continuar aqui com vocês a parte de vias aéreas. Então agora a gente vai seguir com as nossas vias inferiores. As vias inferiores, como vocês estão vendo aqui no slide, são compostas pela traqueia, pelos brônquios e pelos bronquíolos, que estão associados aos famosos alvéolos pulmonares. O que é mais importante que vocês percebam agora é o aspecto geral dessas vias inferiores, que parece uma grande árvore. Vamos dar sequência à parte da lavina, então, e falar da traqueia, que vem logo depois da laringe. Pode passar, por favor. A traqueia é um tubo que surge no nível da nossa quinta vértebra torácica, tá, gente? Logo depois da laringe. Na sua extremidade distal, esse tubo vai então se dividir para compor os nossos famosos brônquios primários, o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Mais tarde eu vou explicar porque eu usei esse termo primário, tá? A traqueia, então, apresenta um aspecto meio cilíndrico, sendo convexa anteriormente, mas como a superfície posterior dela está em um contato bastante íntimo com a parte anterior do esôfago, que é um importante componente do nosso sistema digestório, a parede posterior da traqueia vai ter um aspecto mais achatado, como vocês conseguem ver nessa imagem da histologia da traqueia e do esôfago que eu coloquei aqui no slide. Vocês estão vendo como a impressão que a traqueia passa de ser totalmente arredondada não é nada mais do que uma ilusão que é gerada por aquelas imagens mais famosas que mostram a traqueia só de frente? E não é só no formato que as partes anteriores e posteriores da traqueia são diferentes. Tá vendo esses anéis de cartilagem que se organizam em sequência ao longo do tubo? Apesar do que pode parecer numa primeira impressão, gente, eles não dão uma volta completa na traqueia, justamente por causa daquela associação com o esôfago posteriormente. Na verdade, esses anéis ocupam cerca de 2/3 da traqueia. Nesse caso, então, seria mais correto a gente chamar eles de semianéis cartilaginosos, porque eles terminam onde começa a nossa parede traqueal, que está encostada lá no esôfago e é composta por músculo liso. Também é importante a gente lembrar que esse músculo liso é essencial para a traqueia ter um maior conforto, uma maior mobilidade, para acompanhar a movimentação ininterrupta dos nossos pulmões, que ficam inflando e desinflando, subindo e descendo toda hora. Outra coisa que a gente tem que saber sobre a traqueia é que esses anéis dela, de cartilagem do tipo hialina, estão unidos uns aos outros por meio de um tecido fibroso. Esse tecido fibroso, então, que a gente está falando, se estende ao longo dos anéis tanto externamente quanto internamente, formando um revestimento que é como uma capa que cobre os dois lados dos anéis. Essa parte interna e essa parte externa do tecido fibroso, que envolve os anéis, acabam se juntando eventualmente ao longo do tubo, nos espaços distribuídos entre os anéis, entre as suas bordas, né? Formando os chamados ligamentos anulares, que vocês podem ver entre um anel e outro. Outra coisa que é válida de se comentar é que não existe realmente um número certinho de anéis na traqueia. Esse número pode variar de 16 a 20 de acordo com cada pessoa. Mas mesmo assim, independentemente do número de anéis, o primeiro e o último sempre vão ser diferentes. Estão vendo os anéis que eu destaquei com esses quadradinhos em preto no desenho da direita? O primeiro anel, lá em cima, é o mais largo e está conectado àquela cartilagem cricoide que vocês viram com a lavínia. O último, por sua vez, é mais grosso e também acaba sendo largo, só que no sentido da linha média, formando uma espécie de ponta naquela região de bifurcação dos brônquios que está surgindo ali. Pode passar, por favor. Bom, para finalizar a parte de traqueia, eu separei esse slide para mostrar para vocês a famosa carina da traqueia. A carina é uma estrutura, uma saliência cartilaginosa que pode ser observada na região interna da traqueia. Ela se localiza antero-posteriormente na região de bifurcação de onde se originam os nossos brônquios e serve basicamente para reforçar essa separação. Terminamos traqueia. Pode passar, por favor.
Então, gente, como a gente acabou de ver, a traqueia se bifurcou para formar dois tubos, os nossos brônquios primários, direito e esquerdo, que penetram o pulmão. Uma coisa que é importante a gente observar agora é a diferença entre o brônquio esquerdo e o brônquio direito. À primeira vista, eles podem até parecer iguais, mas isso não é verdade. O brônquio esquerdo é mais horizontalizado, e mais longo também, enquanto que o brônquio direito, além de apresentar um maior diâmetro, é mais curto, mais verticalizado, além de também parecer, de certa forma, uma continuação mais natural da traqueia do que o brônquio esquerdo, porque o septo que está separando esses dois brônquios está mais voltado para a esquerda da traqueia. Por que eu estou falando isso? Faz alguma diferença? Faz. Sabe aqueles acidentes em que uma pessoa acaba aspirando alguma coisa pequenininha sem querer? Pessoal, vocês podem ter como certo que a maioria desses casos vai gerar a presença de um corpo estranho no pulmão direito, por causa de todos esses aspectos envolvendo a anatomia dos brônquios que eu abordei agora. É muito mais fácil um corpo estranho ser aspirado pelo brônquio direito, não só por ele parecer uma continuação mais natural, mais direta da traqueia, como eu falei, mas também porque ele está apontando mais para baixo, o que facilita a deposição desse corpo estranho nele. É por isso que eu coloquei essas linhas, assim vocês conseguem ver um pouquinho melhor que o brônquio direito realmente é mais inclinado para baixo, e essa linha que está cortando a traqueia mostra claramente que o septo que separa os dois, que eu deixei apontado ali com a seta, proporciona uma maior área de queda, digamos assim, na região do brônquio direito. Bom, pessoal, seguindo então, como eu disse lá atrás, os brônquios parecem uma árvore, não é? Ou seja, eles são compostos por estruturas que parecem vários galinhos. Esses dois primeiros galhos principais que estão saindo da traqueia vão originar outros galinhos, que por sua vez vão originar mais outros galinhos e assim sucessivamente, até formar estruturas bem menores que são chamadas de bronquíolos. É por isso que a gente chama essa foto aí no slide de árvore bronquial. Antes da gente seguir para o próximo slide, é importante vocês entenderem um pouquinho melhor essa metáfora dos galinhos que eu fiz agora. Pessoal, os brônquios, por seguirem esse padrão de divisões progressivas, são organizados em ordens: brônquios primários, brônquios secundários e brônquios terciários. Os brônquios primários são os dois brônquios principais, direito e esquerdo, que vêm logo depois da bifurcação da traqueia. Esses brônquios dão origem aos brônquios secundários, no caso, os brônquios lobares, que se organizam no espaço de acordo com os lobos dos pulmões, que são as repartições dos pulmões que vocês vão ver mais para frente com o Júlio. Esses brônquios lobares vão se dividir mais uma vez, formando os lobos os brônquios terciários, também chamados segmentares, que agora a gente vai estudar mais a fundo. Pode passar, por favor. Pessoal, agora a gente vai estudar a segmentação dos brônquios. Eu sei que essas imagens são um pouco impressionantes, é muito nome mesmo, mas calma que vocês vão sair dessa aula com um macete ótimo para lembrar todas essas segmentações que vocês estão vendo. Vai ficar mais fácil de entender no próximo slide. Pode passar, por favor. Então, como eu falei antes, os brônquios primários originam brônquios lobares de segunda ordem, que se organizam no espaço de acordo com os lobos dos pulmões. Então, para vocês entenderem certinho o que a gente vai discutir agora, eu vou precisar adiantar uma parte da aula de pulmões, que é a seguinte: o pulmão esquerdo possui 2 lobos, o pulmão direito possui 3. É justamente por causa dessa segmentação em lobos que o pulmão direito possui 3 brônquios secundários e o pulmão esquerdo possui 2 brônquios secundários. Tá no nome, né, gente? Brônquio lobar. No caso do pulmão direito, esses brônquios são o brônquio lobar superior, o brônquio lobar médio e o brônquio lobar inferior. No pulmão esquerdo, a gente tem apenas o brônquio lobar superior e o brônquio lobar inferior. É partindo desses brônquios lobares que a gente vai começar a estudar esses brônquios de terceira ordem, chamados brônquios segmentares. Pessoal, eu sei que vocês estão se perguntando o que são essas letrinhas embaralhadas que estão aí na direita do slide.
Gente, isso é uma técnica de memorização que eu separei para ajudar vocês a lembrar de todos os brônquios segmentares dos dois pulmões, mas já já vou explicar melhor. Vamos começar então pela segmentação dos brônquios do pulmão direito. O brônquio lobar superior, que é o de segunda ordem, vai dar origem aos brônquios 1, 2 e 3. Brônquio segmentar apical, brônquio segmentar posterior e brônquio segmentar anterior. O brônquio lobar médio dá origem aos brônquios 4 e 5, brônquio segmentar lateral e brônquio segmentar medial. O brônquio lobar inferior dá origem aos últimos brônquios, 6, 7, 8, 9 e 10. Brônquio segmentar superior, brônquio segmentar basilar medial, brônquio segmentar basilar anterior, brônquio segmentar basilar lateral e brônquio segmentar basilar posterior. Vamos passar para o pulmão esquerdo agora. No pulmão esquerdo, o brônquio lobar superior origina os brônquios 1 e 2, que compõem juntos o segmento ápico posterior, e os brônquios 3, 4 e 5, que são os brônquios segmentar anterior, lingular superior e lingular inferior. No brônquio lobar inferior está o restante dos brônquios segmentares, que são 6, 7 e 8, 9 e 10. Respectivamente, eles são o brônquio segmentar superior, o brônquio segmentar basilar anteromedial, que é formado pelos segmentos 7 e 8, os brônquios segmentar basilar lateral e segmentar basilar posterior. Gente, eu sei que eu falei muita coisa de uma vez agora, mas como é que a gente decora isso? Precisa ficar olhando a mesma imagem 3 dias seguidos? Não necessariamente, é por isso que eu coloquei esses macetes aqui na direita do slide. Então vamos dar uma olhada na segmentação do brônquio direito mais uma vez. Apalme, SMALP. Pessoal, essas letras são as iniciais das palavras principais dos nomes dos brônquios segmentares do pulmão direito. O que significa isso? Olha só, atenção agora olhando para a imagem. A, segmentar apical. P, segmentar posterior. A, segmentar anterior. L, segmentar lateral. M, segmentar medial. S, segmentar superior. M, basilar medial. A, basilar anterior. L, basilar lateral. E por último, P, de basilar posterior. Pronto, já aprendeu. O melhor é que esse macete está organizado pela ordem numérica dos brônquios. Então, com isso, você decora não só os nomes deles, mas também a numeração. Para não ficar dúvida, eu vou fazer a mesma coisa com o pulmão esquerdo, rapidinho. AASE, SALP. A, de segmentar ápico posterior, que são o 1 e o 2. A, de novo, de segmentar anterior. S, de lingular superior. I, de lingular inferior. S, de segmentar superior. A, de basilar anteromedial, né, que são o 7 e o 8. L, de basilar lateral e P, de basilar posterior. Olha que lindo, gente. Se você decorou esses dois macetes, você decorou tudo. Pode passar, por favor. Pessoal, aqui tem uma imagem com todos os brônquios segmentares e as suas numerações. Eu deixo aqui só para vocês terem de consulta quando vocês forem revisar, tá bom? Agora a gente fechou os brônquios, podemos finalmente seguir com os bronquíolos. Pode passar, por favor. Pessoal, os bronquíolos são as ramificações terminais dos brônquios e são muito pequenos. Para vocês terem noção, cada pulmão tem cerca de 30 mil bronquíolos. Eles têm menos de 1 milímetro de diâmetro e, diferentemente da traqueia dos brônquios, eles não apresentam cartilagem hialina, mas têm em sua estrutura músculo liso e tecido conjuntivo. Os bronquíolos são divididos em dois tipos, bronquíolos terminais e bronquíolos respiratórios. Os bronquíolos terminais são a menor porção das vias condutoras do sistema respiratório, tendo cerca de 0,5 milímetro de diâmetro, e cada um deles se divide para formar um outro tipo de bronquíolo, que é o bronquíolo respiratório,
que está associada ali aos dutos alveolares. Cada bronquíolo respiratório se ramifica em 2 a 10 dutos alveolares, tá? Que reúnem os sacos alveolares que têm uma porção de alvéolos, onde finalmente ocorrem as trocas gasosas. Pessoal, os alvéolos pulmonares são a menor unidade funcional do sistema respiratório. O saco alveolar, que reúne os alvéolos, parece um cacho de uvas, onde os alvéolos seriam, então, cada uma dessas uvinhas. Esses alvéolos apresentam uma membrana delgada, chamada membrana alvéolo-capilar, que separa o ar que entra nesses alvéolos do sangue que está nos vasos capilares que estão envolvendo esses alvéolos. É por causa dessa membrana que a gente consegue efetivamente fazer a troca gasosa. Pode passar, por favor. Pessoal, agora que a gente fechou a teoria, vamos falar de alguns casos clínicos. Esse primeiro aqui, a traqueostomia, é um procedimento cirúrgico bastante famoso, né? Que consiste na incisão com um bisturi da parte anterior da traqueia, possibilitando uma comunicação entre ela e o meio externo. Esse procedimento possibilita que o paciente possa fazer a respiração por outro meio que não seja o tradicional, natural, que no caso pode ter sido impedido por algum problema de saúde, como disfunções respiratórias ou vias aéreas obstruídas. A traqueostomia também possibilita a realização de ventilação mecânica e uma maior higiene dos brônquios. De maneira geral, pessoal, é um procedimento bastante utilizado, porque consegue cumprir vários objetivos diferentes, entre eles até o objetivo paliativo, que tem o intuito de proporcionar a esse paciente um maior conforto respiratório. Pode passar, por favor. Pessoal, a bronquite é uma inflamação dos nossos brônquios que pode causar falta de ar, irritação na garganta, tosse com muita secreção, febre, fadiga, enfim. A região da parede interna desses brônquios que vocês estão vendo fica bastante inchada durante esse processo inflamatório, o que promove uma produção de muco bem maior que a ideal. Existem 2 tipos clássicos de bronquite, a bronquite aguda, que é a mais comum, e a bronquite crônica. A aguda é bastante recorrente, costuma acometer pessoas com gripe, resfriado, sinusite, outras infecções. Ela pode ser causada por um vírus, como influenza, e até mesmo o coronavírus. Já a bronquite crônica, que surge mais em pessoas adultas, costuma ser uma consequência de um uso excessivo de tabaco ou uma grande exposição à poluição do ar. A bronquite crônica é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que piora ao longo do tempo e não possui realmente uma cura. A pessoa pode ter isso por meses ou por anos. Bom, gente, eu encerro aqui a parte minha da Lavínia sobre as vias aéreas e deixo vocês agora com o Júlio, que vai passar para vocês a parte de pulmões.